Meu nome é Gustavo, sou professor de literatura brasileira há mais de 20 anos. Atualmente eu sou professor na Universidade Eduardo Mondlane, atuando pelo Ministério das Relações Exteriores, né, no leitorado. E hoje a gente vai falar, né, sobre um autor importantíssimo para a literatura brasileira, né, que é o Domingos José Gonçalves de Magalhães, e sobre o texto, mais especificamente, sobre a segunda parte do texto, Discurso sobre a História da Literatura do Brasil, publicado em 1836, né, é um período marco assim, do início do romantismo no Brasil. Esse programa, né, essa aula, uma aula que vai ficar para todos, né, para auxiliar os professores e os estudantes a estudarem, né, e está dentro do curso, né, 200 anos de nacionalismo literário no Brasil. Eu optei por fazer esse caminho, né, que é o contexto, né, um caminho clássico, um contexto do autor e da obra, um contexto histórico, auxiliado pelo Antônio Cândido, né, e alguns outros críticos. O Antônio Cândido é um dos maiores críticos, né, talvez o maior da literatura brasileira. É muito interessante ler esse texto do Gonçalves de Magalhães junto com o Cândido, fazer um resumo, né, propriamente do discurso, né, que foi publicado inicialmente como um ensaio, focando mais os aspectos da história, da historiografia literária, do nacionalismo e da literatura indígena. Também indicar alguns filmes, né, que eu acho que colabora muito. Então, nesse sentido, eu estou chamando essa aula de uma aula expandida, porque pode pausar, né, para ler o conteúdo, e porque alguns slides eu vou passar muito rapidamente. E, por fim, né, uns breves apontamentos sobre artistas indígenas na contemporaneidade. Fazer também um brevíssimo estado da arte, assim, indicar os principais autores nesta aula. Eu optei também por colocar as referências logo no início, para ver o caminho que está sendo trilhado. Esse texto, né, do Gonçalves de Magalhães foi publicado em 36, então está aí o primeiro, né, a primeira referência dele. Depois ele teve uma publicação em livro, que ele foi publicado em Paris, né, numa revista, e depois publicado em livro, só em 1865, né, no Brasil. E o que eu estou usando aqui na aula de hoje foi um publicado uma revista no Paraná. Alguns outros críticos que eu convidei para essa conversa, né, Luiz Roberto Cairo, Antônio Cândido, o pessoal da literatura indígena, que tem pensado muito isso hoje no Brasil, o Paulo Franchetti e a Regina Zilberman. Né, mas entrando mais propriamente no discurso, né, no contexto, é um ensaio manifesto lançado em Paris durante a transição do arcadismo para o romantismo, no momento de fortes transições na sociedade brasileira. Para melhor compreendê-lo, é necessário situar suas reflexões no panorama da literatura, movimento que o próprio texto, né, nos convida a empreender. Trata-se de um dos documentos fundadores de nossa historiografia literária. No texto, especula-se pela primeira vez acerca da necessidade de construção de uma identidade nacional para a literatura, através de uma argumentação que se fundamenta nos princípios estéticos do romantismo. O autor postula, por exemplo, um esboço de genealogia literária local para a poesia brasileira, com base nas manifestações indígenas. O Domingos Gonçalves de Magalhães, né, o Visconde de Araguaia, né, esse título, nasceu no Rio de Janeiro em 1811, morreu em 1882 na Itália, aos 70 anos, até assim, bastante idade avançada, né, para a época. Foi médico, diplomata, ensaísta, poeta e dramaturgo. Suas obras completas só foram editadas em 1939, então a recepção começa a se dar a partir daí, né? Em julho de 33, né, ele vai para Paris, né, já ainda muito jovem, com 20 anos, sai do Brasil em direção à França, onde lançou em 36 esse discurso, um manifesto importante do romantismo. Em 37, de volta ao Brasil, trabalhou por 10 anos no Maranhão e no Rio Grande do Sul. Em 1847, entrou para a diplomacia, sendo ministro em missão especial no Paraguai, nas duas Sicílias, no Piemonte, na Rússia, na Espanha, na Áustria, nos Estados Unidos, na Argentina e em Santa Sé. Então, percebe-se, né, assim, um intelectual, de fato, né, que viajou bastante, né, pensando na época, morando em muitos países. Então, isso fez com que ele se contaminasse, né? Aliás, praticamente todos nessa época, né, iam para a Europa para estudar, né, para escrever.
Para o Antônio Cândido, né, que viveu aí quase 100 anos, tem uma marca aí, né, morreu há muito pouco tempo, Gonçalves de Magalhães foi, a princípio, um arca-distrito, mas a sua estadia em Paris lhe trouxe a revelação das novas tendências, que abraçou com entusiasmo, vendo nelas, sobretudo, religião e patriotismo. Sendo que a forma mais legítima deste estaria no indianismo. Então, de novo, marcando, né, eu fiz umas marcas para privilegiar essa relação do texto, né, com a literatura indígena. Algumas obras, né, do Gonçalves de Magalhães, a primeira poesia, né, um modelo bem arca, digamos assim, até o segundo também, alguns ainda dizem, apesar de ser considerado uma obra inaugural do romantismo, né, destaca-se que também algumas peças de teatro e, sobretudo, os ensaios, que ele era médico, né, e escreveu muitos textos ensaísticos, pensando com a filosofia, com a própria medicina, enfim, textos... hoje poderíamos dizer interdisciplinares, né, que interessam a muitas áreas filosóficas e tal. Então, um breve resumo assim, do texto, né, publicado em Paris por um grupo de jovens intelectuais brasileiros, trazendo como lema tudo pelo Brasil e para o Brasil. É interessante isso, né, porque parece que um texto já de quase 200 anos, né, parece bem atual, né, e completamente diferente do lema atual, né, da política brasileira. Então, aqui no caso, é tudo pelo Brasil e para o Brasil. A revista Niterói tem sido apontada como um dos marcos da instauração do romantismo em nosso país. Uma das grandes preocupações de Magalhães era de escrever a história literária brasileira. Né? A história da literatura no Brasil seriamente me ocupa, ele diz. Né? Desespero com a falta de documentos. Então, quis marcar esse ponto também, né, para muitos países, sobretudo os que eu venho atuando, né, em diálogo mais íntimo que os países lusófonos da África, né, a importância, né, dos documentos, dos arquivos, né, que é um trabalho em várias áreas que está se começando agora. Então, acho que é um caminho, sem dúvida alguma, crucial para se pensar para manter a literatura, né, a tradição de acordo com o passado, esse respeito mesmo pela nossa tradição. E um recado especificamente para Moçambique, né? Pensar também em sua própria literatura indígena, né? E nos países que, de fato, há esses povos, né, autóctones com outras línguas. Então, acho muito importante essa preocupação que vem aí, né, no Brasil, só, né, vamos dizer que é só 200 anos. Quis também trazer, né, a imagem dessa primeira publicação em Paris, que é a revista Brasiliense, a Niterói, né? Muito bonito a capa, né, dessa edição. Então, os editores, o Domingos José Gonçalves de Magalhães, ele não estava sozinho, né? Estava junto com Francisco Torres e Manuel Portalegre, também grandes intelectuais importantes também. Né? Ele traz aí também uma advertência ao leitor nessa primeira edição de 36, e essa já é de 1865, a edição em livro, que também está disponível, né, está em domínio público, muito fácil de achar. Eu também coloquei os links, né, do texto, do livro. Essa é a primeira edição, muito bonita, né, essa capa, aí a capa de rosto, né. Uma advertência, que ele também, né, muda lá ao leitor, né, que ele chama de advertência. Né? Ele fala que é um trabalho que empreendemos no entusiasmo da juventude com o fim de chamar a atenção da mocidade brasileira para o estudo dos documentos esquecidos da nossa limitada glória literária. O índice, né, para mostrar a diversidade dos temas, como eu disse, né, que o autor trabalha. Então, destacar esses 3 primeiros, né? Revolução da província no Maranhão, desse período que ele morou lá, os indígenas do Brasil perante a história, né? Memória, e o nosso, né, da aula de hoje, o nosso texto, o discurso sobre a história da literatura do Brasil. Também a literatura, né, nesse livro. Entre o ensaio e o discurso, né? Porque o primeiro foi publicado como ensaio e o outro discurso sobre a literatura do Brasil, notam-se algumas diferenças linguísticas. O autor corrigiu gralhas, alterou a formulação de certas frases, dividiu o texto em subcapítulos e esclareceu ideias, sobretudo as relativas à nacionalidade da literatura, tema que teve desdobramento posterior e que ele, né, o Magalhães, deve ter conhecido mais tarde. Uma referência crucial para o Gonçalves de Magalhães foi o livro Resumo da História Literária do Brasil, né, de Ferdinand Denis.
né, de um livro de 1826, né, há 10 anos antes, onde o crítico francês afirma que um país independente possui uma literatura independente. Então é nesse caminho, né, que o Antônio Cândido, lendo também e comentando sobre o Gonçalves de Magalhães, fala nesse sentido. Segundo Cândido, a literatura brasileira deveria afirmar-se pela descrição da natureza específica dos trópicos e os temas indígenas, ou seja, falar dos povos nativos, né, e da sua própria natureza, né? Porque é comum a gente citar em salas de aula, né, que o brasileiro tinha que olhar para fora, via uma fruta tropical e tinha que falar, sei lá, que era um damasco, uma framboesa, né? Então, falar mesmo da nossa fauna, da nossa flora, né, do nosso clima, do nosso povo, enfim. E aí esse é o povo, né? O povo brasileiro, que na visão do Cândido, o discurso de Magalhães é um manifesto fundador que preconiza o abandono da mitologia clássica e dos modelos portugueses, propondo o índio como tema nacional. O texto é dividido em 4 pequenas partes, e embora o foco aqui seja a parte 2, é importante contextualizar a primeira delas, que começa com conhecida passagem sobre a importância da literatura para sua gente. A literatura de um povo é o desenvolvimento do que ele tem de mais sublime nas ideias, de mais filosófico no pensamento, de mais heróico na moral, e de mais belo na natureza. É o quadro animado de suas virtudes e de suas paixões, o despertador de sua glória e o reflexo progressivo de sua inteligência. Então, a literatura, como um eco imortal, repercute por toda parte e diz: em tal época, debaixo de tal constelação e sobre tal ponto do globo existia um povo, cuja glória só eu a conservo, cujos heróis só eu os conheço. Vós, porém, se pretendeis também conhecê-lo, consultai-me, porque eu sou o espírito desse povo e uma sombra viva do que ele foi. Até o Brasil se constituir como uma nação em 1822, com o advento de sua independência, a literatura brasileira era também portuguesa. Ou seja, segundo Magalhães, né, as duas marchavam a par, né, a par as duas literaturas. E distinguir-se pode a indígena da estrangeira. Então, esse era um primeiro empreendimento dele, né? Na primeira parte de seu discurso, Magalhães faz importantes e decisivas indagações sobre nossa literatura, base e motivação de suas pesquisas iniciais. Ele diz: qual é a origem da literatura brasileira? Qual é o seu caráter, seus progressos e que fases tem tido? Quais os que cultivaram e quais as circunstâncias que em diversos tempos favoreceram ou tolheram o seu florescimento? Seguindo a marcha do desenvolvimento intelectual e pesquisando o espírito que a presidia, poderemos apresentar, se não acabado, ao menos um verdadeiro quadro histórico de nossa literatura. No período colonial, não existe registro de nenhum escritor brasileiro no século XVI. No século XVII, aparecem alguns poetas e prosadores debaixo dos auspícios da religião. E apenas no XVIII é que se abre a carreira literária no Brasil. Os influxos estrangeiros das viagens na literatura brasileira, arriscando, entre outras coisas, que no período colonial as viagens a Portugal eram não somente elementos de influência, como condição quase essencial para que um brasileiro viesse a produzir obra literária. Segundo Luiz Cairo, para Gonçalves de Magalhães, a história do Brasil apresenta 2 fases distintas. A primeira, que vai do século XVI ao século XVIII, e a segunda, que começa em 1808, com a vinda da família real portuguesa. Esse é um momento importante, porque de todos os lugares da colônia, né, o único lugar que recebeu a família real portuguesa foi o Brasil. Então, isso fomentou muito conhecimento, né, porque a própria biblioteca, os próprios livros, a interlocução foi muito maior. Então, vou fazer uma digressão, né, seguindo as orientações de Cândido, a Iniciação à Literatura Brasileira, que é um livro concebido para leitores estrangeiros, que destaca o movimento geral da literatura, encarado historicamente, reduzindo ao máximo o número de autores e de obras citadas, a fim de evitar o tipo catálogo. Então, eu vou passar muito rápido para alguns autores, porque é inevitável, né? E também, ao final, com a indicação de alguns autores da literatura contemporânea indígena. Então, o Antônio Cândido, acho que é um modelo um modelo atual, um modelo bastante usado, né, canônico, né? Então, ele vai dividir a literatura brasileira na era das manifestações literárias, né, que é o século
XVI a XVIII, né, que é o classicismo e o barroco. Então, nesse momento, né, quando que ele chama de sistema literário, que está logo abaixo, né, aí, né, é a articulação dos elementos que constitui a atividade literária regular. Ou seja, precisa de ter obra, né, precisa de ter circulação de obra, impressão. Então, por isso que ele já, né, isso só vai acontecer depois que a família portuguesa chega, a partir de 1808, né? Então, precisa de ter o público leitor, então esse público também é ser educado, vai mais adiante começar a ter curso universitário também no Brasil, né? E, assim, criar uma tradição, a quem se reportar, né, anteriormente né, do presente, enfim. Então, essa era das manifestações literárias, que não tem obras assim produzidas exatamente no Brasil dessa forma, né? Então, depois a era de configuração dos sistemas literários, eu vou desdobrar isso seguidamente, que é especificamente o arcadismo, começa a configurar, e a era do sistema literário consolidado é quando a gente já tem obra, já tem público, já tem essa tradição, porque a gente já lê, né, a partir do romantismo, a gente já lê o arcadismo como cânone, né, como poetas importantíssimos, inclusive, sem dúvida alguma, os que tematizam a questão do indianismo, né? Então, a primeira é a era das manifestações literárias, de 1500 a 1768, que é até o arcadismo. Esse período é a modernidade na Europa, o classicismo literário português, um marco, né, para a língua portuguesa, que é a obra de Camões, né, que viveu de 37 a 80. Era do quintismo, né, e do barroco no Brasil, que é de 1601 a 1768, logo em seguida. Aí destaca o Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, né, o Padre Anchieta, e o Salvador é a primeira capital, né, que é de 1549 a 1763. Então tem um mapa do Brasil aí, né, mostrando aí a Bahia, né, e esse Brasilzão aí, nesse Brasil gigante, que começou por ali, né, essa fase do 1500, então os portugueses chegaram ali na Bahia e começou a se estender ali depois para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Logo em seguida, inclusive, passa a capital para o Rio, né? Era das manifestações literárias, que no conjunto, aí o Antônio Cândido fala, no conjunto eram manifestações literárias que ainda não correspondiam a uma etapa plenamente configurada da literatura, pois os pontos de referência eram externos, estavam na metrópole, onde os homens de letras faziam seus estudos superiores. No quintismo, o impulso da literatura produzida era descrever e compreender a terra, né, e seus costumes. Aqui é um audiovisual que eu sempre passo, que eu acho que é super importante, que é a partir do livro, né, do Darcy Ribeiro, que chama O Povo Brasileiro, né? Segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, é um povo brasileiro, que é a obra-chave para o entendimento do Brasil, adaptada para audiovisual em 10 episódios, surgimos na confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos a cultura sincrética, estamos abertos para o futuro. Né? Os 3 primeiros episódios, né, falam exatamente dessa formação, que é a matriz lusa, a matriz tupi, né, o nosso povo, a matriz lusa, europeia, e a matriz africana, né, que narra a chegada dos africanos a partir de 1530 no Brasil. Algumas obras importantes, né, desse período, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é exatamente de 1500, da chegada dos navegadores aqui, é muito bonita, eu sempre trabalho essa carta com os alunos de literatura brasileira, e juntamente com o filme Descobrimento do Brasil, de Humberto Mauro, que já uma história contada depois, né, em 1937. Então é muito interessante ver numa perspectiva, né, comparada, né, esses tempos também. Outra obra importantíssima, já, né, aqui também, voltando aqui um pouquinho a essa relação que eu quero destacar aqui, a chegada do português em contato com o índio, né? Então, é muito interessante ver o filme, ler essa carta, essa descrição. Né? A arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, quer dizer, olha a preocupação do padre José Anchieta, né, que é a primeira gramática contendo os fundamentos da língua indígena, isso é muito importante.
E aí tem um filme também, quem quiser tem interesse, é um filme muito interessante, que chama Chieta José do Brasil, e neste filme há sequências inteiras com diálogos em tupi, que não são legendados, né, exatamente para você cair nesse lugar, né, que nos sensibiliza também a querer escutar essa língua, né, a querer compreender, enfim. Então, a outra era, né, que o Cândido fala, era a configuração do sistema literário, que é de 1768 a de 1863, a capital do Brasil, então, passa para o Rio de Janeiro. Ali o arcadismo se dá mais em Minas Gerais, como apontado em vermelho no mapa. Né? Este movimento, o arcadismo, é ligado à crise do Estado colonial e às aspirações de dependência em relação à metrópole. É um momento muito importante da nossa história. Né? Esse período também, né, aqui, já se pode falar, pelo menos, do esboço de uma literatura como fato cultural configurado, né, no sentido que o Cândido apresenta, e não apenas como produção individuais de pouca repercussão, cuja base é o movimento das academias. Fatos históricos importantes, como eu já apontei, a chegada da família portuguesa e a independência do Brasil, que nós estamos comemorando esse ano, 200 anos. Então, alguns autores aí, né, da Inconfidência Mineira, Cláudio Manuel da Costa, Varenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, também cena do filme Confidentes, que nos permite, né, nos transportarmos, né, para essa época. E os grandes autores, para o Antônio Cândido, né, que pensam a questão do indianismo aí, é o José Basílio da Gama e José de Santa Rita Durão, né, ambos mineiros, foram considerados pelos românticos como fonte de poesia nacional porque tomaram como personagem um índio, que ia se tornando aos poucos uma espécie de símbolo da pátria. Né, os precursores, né, os livros, né, o Uruguai e o Caramuru, que também tem, o Caramuru também tem um filme bem bacana, né? Eles expunham pela primeira vez um novo modo de ver o confronto entre colonizadores e indígenas, de maneira moderna, em que sobressai o aspecto de choques da cultura como um espírito de perplexidade ante a destruição da vida do índio, que ambos haviam aprendido a compreender e respeitar. O Uruguai, né, descreve o choque das culturas entre os portugueses e os nativos, fatal para a cultura do índio, implica em relação a este uma adesão simpática e melancólica, que prenuncia um indianismo romântico. E, por fim, a era do sistema literário, que a gente já nem vai entrar muito dele, porque ele é posterior, né, ao nosso estudo, então, mas que inaugura o romantismo, e é nesse momento também que a gente está, né, que seria aí dados importantes também, que é o 1888, fatos históricos, né, que é o abolicionismo, e a proclamação da República em 1889, já aí tudo mais deslocado para o Rio de Janeiro, como visto ali sinalizado em vermelho no mapa. Algumas características do romantismo, que são a Revolução Francesa, e nesse sentido o Brasil também começa a se ligar mais à França também, né, nesse sentido de querer matar o pai, né, matar o colonizador, então é um momento muito importante. Inclusive o ambiente, né, desses intelectuais passa a ser mais a França, super importante para o nacionalismo, como eu disse, o indianismo, né, José de Alencar, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Uma das marcas fundamentais do romantismo no Brasil é o tratamento literário do nacionalismo, afinal, o poeta brasileiro não é guiado por nenhum interesse, e só o amor mesmo da poesia e da pátria o inspira, né? O Gonçalves Magalhães fala isso. Então, o discurso propriamente dito, a parte 2, o Brasil descoberto em 1500, jazeu 3 séculos debaixo da cadeira de ferro em que se recostava um governador colonial, com todo o peso de sua insuficiência e de seu orgulho. Mesquinhas intenções políticas, por não dizer outra coisa, deitavam leis absurdas e iníquas que entorpeciam o progresso da civilização e da indústria. Quanto aos índios, esses infelizes, perseguidos, eram a ferro e fogo, como se fossem animais ferozes. Nem eles, em outra categoria, eram considerados pelos seus arrebanhadores. Sabe-se que necessário foi que uma bula do Papa Paulo III o declarasse verdadeiros homens e capazes, por isso, da fé de Cristo. Sem o que, talvez, os europeus os houvessem de todo exterminado. E Magalhães continua, né? Triste é, sem dúvida, a recordação dessa época em que o brasileiro, como lançado em terra estrangeira, duvidoso em seu próprio país, vagava, sem que dizer pudesse. Isto é meu, neste lugar nasci. Envergonhava-se de ser brasileiro, e muitas vezes, com o nome de português, se acobertava para, ao menos, aparecer como um ente da espécie humana e poder alcançar um emprego no seu país. A economia política tem combatido vitoriosamente o erro que desde muito graçava na política.
que um povo não pode prosperar senão à custa de outro povo. Isso é muito importante, né? A gente tem que pensar isso ainda hoje, muito, né? Um povo não pode prosperar senão à custa de outro povo, e com o sacrifício de tudo que o rodeia. Política é essa que a imitação dos romanos e de todos os povos dos baixos tempos, Portugal exerceu sobre o Brasil. Parecerão talvez essas considerações fora do objeto a que nos propomos, mas intimamente a eles se ligam e o explicam. Ainda uma vez, e por outras palavras, diremos que o nosso propósito não é traçar cronologicamente a biografia dos autores brasileiros, mas sim a história da literatura do Brasil. E mais adiante, nos aconselha a refletir sobre o nosso conhecimento em relação à nossa própria literatura. Dizei-me, apreciaste vós as belezas naturais de um Santa Rita Durão, de um Basílio da Gama e de um Caldas? Afinal, que povo escravizado pôde cantar com harmonia quando o retinido das cadeias e o ardor das feridas sua existência torturam? Quem, não tendo a consciência da sua livre existência, só rodeado de cenas de miséria, pôde soltar um riso de alegria e exalar o pensamento de sua individualidade? Não. As ciências, a poesia, as belas artes, filhas da liberdade, não são partilhas do escravo. Então, sim, é muito contemporâneo isso, né? Muito pertinente esses conceitos, né? Esse pensamento do Gonçalves de Magalhães. Então é o caminho que ele aponta, né? Já a gente chegando mais para o final, nada de exclusão, nada de desprezo. Tudo que puder concorrer para o esclarecimento da história geral dos progressos da humanidade, merecer deve a nossa consideração. Jamais uma nação poderá prever o seu futuro se não conhece o que ela é comparativamente com o que ela foi. Estudar o passado é ver melhor o presente, é saber como se deve marchar para o futuro mais brilhante. Nada de exclusão. A exclusão é dos espíritos apoucados, que em pequena órbita giram, sempre satélites, e só brilhantes de luz emprestada. E no último parágrafo ele diz: não, ó Brasil, no meio do geral movimento, tu não deves ficar imóvel e apático como colono, sem ambição e sem esperanças. O germe da civilização, lançada em teu seio pela Europa, não tem dado ainda os frutos que devia dar. Vícios radicais têm tolhido seu desenvolvimento. Tu afastaste de teu colo a mão estranha que te sufoca. Respira livremente, cultiva com amor as ciências, as letras, as artes e a indústria, e combate tudo o que entrevá-las pode. Então, a literatura hoje, para a gente pensar, né, isso que ele nos sinaliza, né, a literatura indígena ou nativa hoje no Brasil, né, só para marcar assim, hoje nós temos cerca de 300 etnias espalhadas pelo Brasil e mais de 170 línguas. Embora a literatura indígena tenha surgido em 1979, né, a literatura contemporânea indígena, ao mesmo tempo, né, da poesia marginal, com a publicação de poemas de Eliane Potiguara, e em 1880, com o livro Antes, O Mundo Não Existia, de Umusim Kumu e Tolamã Queniri. Foi nos anos 1990 que ela se desenvolveu. E somente a partir dos anos 2000 se solidificou por meio de centenas de bons autores, dentre eles Ailton Krenak, né, o Davi Copenaua, o Cacá Verá e o Daniel Munducuru. Segundo as considerações iniciais do livro Literatura Indígena Contemporânea, essa literatura surgiu como um dos fenômenos políticos culturais mais importantes de nossa esfera pública e se insere nessa dinâmica ampla de ativismo, militância e engajamento de minorias historicamente marginalizadas e invisibilizadas de nossa sociedade, que assume o protagonismo público, político e cultural enquanto núcleo de sua reafirmação como grupo, comunidade e, em consequência, de enfrentamento dessa situação de exclusão e violência vividas e sofridas. Então, a importância de dar voz, né, a essa minoria. Então, só citar alguns filmes aqui, né, para essa aula expandida, né, pode pausar e observar. São centenas de livros sobre temática indígena, também feito por indígenas, aqui eu nem trouxe muitos, né? Mas, enfim, tem isso também, né, pelo olhar do branco e pelo olhar do próprio indígena também, assim a própria música e toda a arte brasileira também, né, tá nesse lugar, né? Algumas músicas, né, a partir do branco também, mas que problematiza e nos sensibiliza para abrir o debate sobre a condição do indígena no Brasil, né? E, por fim, só para a gente fechar mesmo, um lugar que é o lugar de fala assim, do índio mesmo, digamos assim, que é uma marchinha de carnaval muito conhecida no Brasil, né, que eu vou colocar aqui para tocar.
Ficamos por aqui hoje e queria agradecer a oportunidade de reler esses textos, de participar desse curso, né, sobre os 200 anos, né, do nacionalismo na nossa história.